Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 3 de julho de 2025. New York Times, Problemas de Família e Drogas de Elon Musk, Parte 4. Uma investigação do The New York Times expõe detalhes delicados sobre uso de drogas e de problemas da vida pessoal de Elon Musk, destacando episódios que geram questionamentos sobre sua conduta durante sua aliança com Donald J. Trump. Com base em mensagens privadas e entrevistas com mais de uma dúzia de fontes próximas, a matéria publicada em 30 de maio de 2025 detalha aspectos que impactam a imagem do empresário de 53 anos. Confira os principais pontos. O uso intenso de drogas por Elon Musk. A reportagem revela que Musk consumia ketamina, um anestésico, em doses que causavam problemas de saúde, como complicações na bexiga. Além disso, ele usava êxtase e cogumelos psicodélicos em eventos privados. Apesar de afirmar que usava ketamina sob prescrição para depressão, a frequência e a combinação com outras drogas sugerem, segundo a reportagem, um uso que vai além do medicinal, levantando dúvidas sobre sua atuação em decisões governamentais e preocupação junto àqueles que convivem com o empresário. Comportamento controverso em eventos públicos. O comportamento de Musk em eventos públicos também é destaque da publicação. Gestos interpretados como saudações fascistas, que ele nega, falas tidas como desconexas em entrevistas, amplificados nas redes sociais, geraram especulações sobre possível influência de drogas no seu comportamento público caracterizado como tóxico. Não está claro se esses comportamentos seguiram ocorrendo enquanto ele ocupava um papel de destaque na Casa Branca, como a chefia do DOGE, do qual ele se despede hoje. O que aumenta o interesse sobre a sua conduta. Disputas familiares e batalhas legais na esfera pessoal. O artigo aponta que Musk enfrenta conflitos com ex-parceiras, como Claire Boucher, conhecida como Grimes, e Ashley St. Clair, envolvendo a custódia de seus 14 filhos publicamente conhecidos. Aponta ainda que Musk descumpriu acordos ao expor seu filho X publicamente e tentou evitar a divulgação de sua paternidade sobre o filho de St. Clair com um acordo financeiro, que ela recusou. A preocupação com sua aparente obsessão em ter mais e mais filhos, segundo o material obtido pelo jornal inglês The Times, também é relatada, com a informação de que ele manteve relacionamentos simultâneos sem o conhecimento das parceiras, o que tem gerado o afastamento de seus amigos e discordâncias com suas ex-parceiras. Segundo pessoas familiarizadas com seu cotidiano, ele joga videogames por horas a fio, luta contra uma compulsão alimentar, e segundo ele próprio já admitiu, enfrenta grandes variações de humor e estresse, sendo crítico da terapia tradicional e os antidepressivos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa os vícios como onde está a raiz do uso de drogas. No Livro dos Espíritos, perguntas 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aqui está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo?
À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, ele se prende, porém, à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que hajam, porque não haverá 10? Havendo 10, porque não haverá 1000 e assim por diante. 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo, parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, que o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque, que o homem experimenta, do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, ao ver que os outros também com ela se preocupam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuam essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado, sofrerá, então, o próprio abandono, afirma o espírito Fenelon. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.